Vamos falar de Demolidor, a sua origem como advogado e também herói. Oi gente, sou a Ana da Imagens e antes de comentar sobre eles, se inscreva aqui no canal e já deixe seu like. Eu fiz uma live anterior que era She-Hulk, lá aparece o Demolidor, é também um advogado e a sua série fala um pouco sobre isso e é por isso que eu resolvi trazer ela pra cá pra substituir justamente a Jenny Waters. E tudo começa quando está o Mudrock num acidente de carro, seu pai correndo até ele. O idoso pega e fala que o menino salvou a sua vida, mas tudo ia mudar dali pra frente. Eu não consigo ver! Ele com 9 anos de idade ficou cego. Tinha uma substância tóxica que pegou o seu olho e não teve o que fazer. Conseguiu habilidades, já que ali no começo ele resolveu salvar umas meninas que iam se tornar proxo, trabalhar para 5 caras que estavam armados, não era coisa pouca. Conseguia muito bem desviar e também atacar todos eles. Terrível, porque ele chamou a atenção de gente muito perigosa. E ainda mais quando estamos no começo dele como um advogado que chama de porta de cadeia, está defendendo quem é considerado como, para quem está suspeito de algum crime contra a vida, que é nesse caso de hoje, em que a Penny foi descoberta com uma faca na mão, um cara do seu lado sangrando muito e a polícia a pegou em flagrante. Iremos falar sobre essa fase também do processo, porque ali o comecinho ainda está a investigação. Os policiais devem, toda pessoa pode prender quem está em flagrante delito. Quais são esses casos? O Código de Processo Penal fala, vê a pessoa cometendo, quando acabou de cometer, perto com algum objeto que dá a entender que é a pessoa que fez aquilo, e também quando estão perseguindo. Essa perseguição geralmente falam que é 24 horas, mas pode ser mais, quando ainda estão em busca. E agora estamos aqui com a Penny, que com toda certeza pegou esses dois como advogado de defesa. Pode me dizer quem são esses homens? Os advogados dela. Porque eles foram chamados por um policial que era amigo. Só por isso. Eu subornei o sargento de plantão com uma caixa de... Mas lá estão eles. Ela conta o que aconteceu, que é de uma empresa muito grande como secretária. E ela convidou o cara do jurídico comer umas coisas com ela, ir na sua casa. Só realmente conversar, porque ela era nova naquela cidade, queria conhecer alguém. E por isso que levou ele. Ela só lembra de apagar e acordar desse jeito. Algo na mão dela, sendo culpada de uma coisa que ela não cometeu. O Mudrock, como é um super-herói e tem sentidos aguçados, percebeu que ela não estava mentindo. E o seu local de trabalho? Union Allied. Aceitou o caso, ela também, advogado de cliente. Ela teve que ser presa, porque como eu falei, foi em flagrante. Eu não sei o que aconteceu depois disso. Eu acredito, senhorita Page. Quando chegou a noite, dos guardas lá tentou tirar a vida dela. E quase conseguiu, tá? Foi com ela perdendo o ar por conta de um pano ali. E eu tentei fazer como se fosse ela tinha tirado a própria vida. Ela não conseguiu se defender e chamar por socorro naquela hora. Claro que o próprio guarda foi detido. E esse cara só fez isso porque estava devendo para aquela enorme empresa. E pediram esse favor para ele em troca de não precisar mais pagar, não perseguirem a sua filha. Bem, como secretária, ela conseguiu ter acesso a uma transação com enormes quantias, um documento que era sigiloso, que poderia vir de algo bem legal e com toda certeza era um número enorme e que ninguém sabia que isso existia. E ela, claro, estava com posse disso, sabia que se abrisse a boca seria muito pior, por isso que resolveram tirar a vida dela mesmo para ela não falar nada. E o nosso mocinho, ao saber disso, foi conversar direto com a delegacia. Disse assim, vão soltar ela porque já faz 24 horas, não veio ainda nada do juiz, nada de vocês. Por isso, ela tem que ficar com a gente aqui, não é seguro. Amanhã talvez ela não esteja mais viva. Precisamos proteger essa mulher e ela vai com a gente, não quero nem saber. Como sabem que eles não vão indiciá-la? Além do fato de que vocês já deveriam tê-lo feito há 4 horas. Aqui no Brasil, também isso pode acontecer porque o juiz tem 24 horas para decidir, ver sobre isso e se não fizer nesse prazo, pode soltar muito bem suspeito porque seria uma prisão ilegal. Nos Estados Unidos
mas pelo jeito é parecido e é por isso que ela foi pra lá. O protagonista resolveu que ela ia ficar com ele ali no apartamento, porque ele poderia sim cuidar. Ela tava com medo instantes antes de que os caras que tiraram a vida dela e do seu colega tirassem a dele, por ela ter contado tudo que eu falei pra vocês sobre os documentos, as coisas que ela tem em mãos. Pior ainda, por entender que eles querem tirar a vida dela e que antes tentaram a condenar, fazer com que ela fosse presa por isso, mas deixaram alguma coisa de fora, alguma pista, algum suspeito, e é por isso que iam encontrar outra pessoa para condenar, iam ver que ela estava falando a verdade e tirar ela do caminho de qualquer jeito. E por isso que eu não entendi direito o porquê que ela aceitou ficar sozinha com o Mudrick. Isso com toda certeza enfureceu a grande empresa, os donos, principalmente porque eles estavam num esquema enorme. Prostituição, aqueles caras que o próprio herói no começo lá lutou e conseguiu derrotar, era ligado a essa empresa. Bem como a escravidão, tudo o que vocês pensaram de ruim tem. E é por isso que eles têm toda essa grana. E é por isso que ela, contando tudo isso, claro que ia destruir tudo que eles fizeram até agora. E como eles já lidaram com coisas fora da lei, tirar a vida de um e de outro seria muito fácil para eles. E é por isso que invadiram a casa. Dessa vez trouxeram profissional ali, não era um que estava devendo, fazendo tudo errado, não era isso. Era contratado expert, mas que não conseguiu também lidar com o Mudrick, conseguiu deter, pegar o que ele estava em mãos, que era um pendrive com aqueles documentos importantíssimos, e devolver para a própria Penny, que não sabia que o advogado dela era o herói. O que foi decidido é deles soltar tudo pra mídia. Não era nem mandar pros policiais, porque eles não confiavam mais. Até agora, soltado alguma coisa, alguma investigação, não terem falado nada, porque talvez eles não tivessem pistas mesmo de que ela era culpada, estavam nesse esquema junto com aquela empresa. E isso foi muito ruim de falarem sobre corrupção, os números grandes, ao ponto deles tirar a vida do próprio assassino profissional que tinha invadido a casa e perdido pro Mudrick, e também do próprio guarda, do carcereiro que estava lá. Seria muito perigoso se outras coisas viessem à tona. Pior é que terminou com o cara sendo sequestrado e o filho que estava ali teve que ver tudo isso, ficar de fora e chamar a atenção do, claro, Demolidor. E como ele tinha sido aguçado, já ouviu de longe uma coisa ruim estava acontecendo e que com certeza tinha a ver com todo esse esquema. Então, é uma coisa ligada à outra. Já vimos que teve o início de tudo isso, e que ele estava defendendo a secretária. Eu acho legal mostrar toda essa etapa, porque nem sempre é audiência, mas tudo que acontece no meio e antes também. Eu quero acompanhar isso. A primeira temporada tem 12 episódios. Falamos desse herói da Marvel e tudo que ele faz. Por acaso vocês assistiram, comenta aqui pra mim embaixo. É isso. Muito, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos.